É, galera, muitas polêmicas envolvendo o Vasco e o Maracanã, né? O Vasco que quer jogar esse jogo contra o Nova Iguaçu, jogo de volta com o mando do Nova Iguaçu no Maracanã. O jogo seria em Volta Redonda, mas parece que o Vasco conseguiu a liberação para jogar no Maracanã. Tem um impasse, né, galera? Porque o Fluminense e o Flamengo é os clubes que administram o Maracanã. E lembrando, o gramado do Maracanã é muito castigado por muitos jogos seguidos, né? Um dia um jogo, no outro dia outro jogo. Maracanã não aguenta o gramado, aí tem esse impasse, né? Acaba tendo esse impasse entre Flamengo e Fluminense e Vasco. Lembrando que o Vasco não é uma das equipes que administram o Maracanã. E assim, se você olhar para um lado, o Maracanã é para todos. É um estádio que, pô, é do governo, então assim, o Vasco tem o direito de jogar quando Flamengo e Fluminense não for jogar. Se nesse dia não vai ter jogo do Flamengo nem do Fluminense, o Vasco tem todo o direito de usar o Maracanã, assim como qualquer outro clube, desde que pague todos os encargos que tem que pagar, né? O aluguel do Maracanã. O Vasco vai jogar no Maracanã contra a equipe do Nova Iguaçu e vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre essa situação do Vasco e do Maracanã. E quero jogar no Maracanã é o Nova Iguaçu. É evidente que para o Vasco é interessantíssimo que jogue no Maracanã. Ninguém vai desconsiderar. Porque a torcida do Vasco vai lotar, não vai ser que a torcida do Vasco vai lotar, invasão laranja, viu? Vai fazer uma pressão, né? Vai fazer uma pressão, é interessantíssimo e tal. Evidentemente, claro, não tenha dúvida sobre isso. Mas só para deixar claro, o mando é do Nova Iguaçu e quem entrou com o pedido para jogar no Maracanã é o Nova Iguaçu. Sobre o Flamengo ter o estádio próprio, pô, eu super concordo. O Flamengo tem todas as condições. O Flamengo está demorando. De ter um estádio só dele. Exatamente. O Flamengo tem todas as condições de ter um estádio só dele, um estádio próprio. Tem que fazer isso, tem tamanho para isso, tem torcida para isso, tem dinheiro, vai ter parceiro, vai ter uma série de situações aí. Todo mundo vai se interessar por isso. Então o Flamengo tem que andar realmente com esse projeto. Aí tá perfeito, aí o Fã de Esporte tá perfeito. Só uma coisa sobre esse imbróglio aí pra gente destrinchar aqui com todo mundo na mesa. Vamos lá. O que pega é o desrespeito. Então vamos lá. O Nova Iguaçu entra com um pedido para que o jogo seja realizado no Maracanã na segunda-feira. Sequência dos fatos. E a resposta precisava vir até ontem. A resposta não veio na segunda-feira. Tá bom. Para quem é essa pergunta? Para os administradores do estádio. Isso. Quem são os administradores do estádio? Flamengo e Fluminense. O Maracanã é do povo, é do Rio de Janeiro, tá? Quem manda lá, no primeiro momento, é o governador. Tanto é que ele se pronunciou, a gente tem o vídeo, vamos mostrar aí daqui a pouquinho. É o governador, tá? E Fluminense e Flamengo são administradores. Era uma situação provisória, mas ela é provisória há 5 anos. Eu nunca vi um provisório de 5 anos na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Acho que desde 2019. Não, uns 5 anos que está nessa... Renova. E eu entendo o Fluminense e o Flamengo também não fazerem grandes investimentos no gramado, porque no final das contas eles não sabem nem se o estádio vai ser deles ou não. Né? E aí, vai ser meu, não vai ser? A gente vai comprar, vai se dividir, como é que é? Despesa e tal. Então, como é que eu vou fazer um baita investimento ali, de repente, numa coisa que não necessariamente é minha, certo? Então, Flamengo e Fluminense são administradores. A solicitação é feita aos administradores, tá? Então, ela não veio na segunda. Terça-feira veio? Não veio. Quarta-feira... Mas o funcionário que olha o fax já estava lá. Já estava lá. E a quarta data limite, Quarta-feira veio... Com o fax, não veio. Aliás, a data limite era terça-noite. Terça-noite. Aí a Ferg esticou até o meio-dia de ontem, de quarta-feira, para que se desse uma resposta. Qual é o problema aí? O descaso, porque não houve resposta. Não ter resposta é não, né? É uma negativa. Que não, não, e aí, não, a não, e assim, precisa de uma resposta. E o nada. E aí, qual a questão? E aí, qual é a situação? A situação é, gente, quarta-feira, tem que vender ingresso, o torcedor tem que saber para onde vai e tal, ninguém respondeu, vamos para a Volta Redonda. Raulino. E o jogo ontem foi definido que seria em Volta Redonda, Raulino de Oliveira. Na calada da noite ontem, Vasco, Nova Iguaçu e tal, foram se movimentando durante o dia e tal, e aí na calada da noite, os dois se juntaram aqui, eles vão fazer um novo pedido. E aí recorreram a reuniões, a Ferg, o governador e tal, etc., para que se fizesse uma pressão para que o jogo fosse realmente para o Maracanã. Vasco parte interessada também, mas lembrando, o pedido inicial é do Nova Iguaçu, porque o mando é do Nova Iguaçu, tá? Então aí, depois disso tudo, tivemos uma reunião agora na hora do almoço. Durante o programa aqui estava terminada a reunião e a gente trouxe a informação que o nosso repórter Pedro Henrique Torre acompanhou a reunião e trouxe a informação que agora a coisa vai para o Maracanã.
Aí tem declaração do governador, aí tem... Eu não sei, a gente tem a declaração do governador, não, Marcelo? Temos aí? Queria saber se a gente tem a nota aí da Ferge, se a gente tem a nota dos administradores, porque todo mundo se posicionou tirando da reta. Total. Todo mundo tirou da reta. Aí é uma beleza. Olha, não é comigo. Se me pergunta, eu vou. Eu faço. Não, mas peraí. A gente não se posicionou, não deu resposta, porque também não chegou... Como assim não chegou o pedido? Não foi formalizado? Que isso, gente? Que isso? Tá fazendo todo mundo de otário agora? Agora é todo mundo otário. Torcedor, imprensa, o Nova Iguaçu, Vasco, virou todo mundo otário agora, né? Então, assim, o governador se pronunciou, Cláudio Castro. Quando tiver aí no ponto, me avisa, Marcelo. Tá? Porque, em primeiro momento, ela é a primeira parte que tem que resolver. Só para vocês entenderem, tá? Porque é bom esclarecer essa situação, só para vocês entenderem. É como se o Fluminense... É como falou o Fã de Esportes, o Fluminense e o Flamengo fossem inquilinos do negócio. Síndico, né? Síndico. Síndico. Como se eu emprestasse a minha casa para o Birner. Falasse, Birner, é o seguinte, você pode ficar aí na minha casa, mas a minha família frequenta a minha casa, né? E eu não estou em casa e tal, o Birner impede meu pai, minha mãe, minha irmã de entrarem na minha casa. Posso ficar no seu apartamento em Paris, Birner, ou não? Nossa, você estaria? Provisoriamente? Não, estou vetando. Fala, peraí, Birner, mas você está usando a casa é minha, Birner. Você tô quebrando um galho para você e você está impedindo a minha família, meu pai e minha irmã de entrar aí que tem que pegar coisa aí. Não, hoje foi boa, hein, William? Não pode, foi boa. entendeu? Eu acho que é isso. O governador falou, olha só o que o governador falou. Vai lá. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do governo do Estado. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrita Maracanã para todos. Avisei a Federação Carioca do Rio, liguei para o presidente da federação, avisei ele que o governo do Estado não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado o Vasco e o Nova Iguaçu jogarem no Maracanã. Não sei por que eles adiaram o jogo. Eu queria garantir para você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. Reitero aqui, se o mandante, que é o Nova Iguaçu, quiser jogar no Maracanã, está 100% liberado. Então, quando ele fala, reitero a você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu, me parece que ele está falando, reitero a você, eleitor vascaíno, eleitor do Nova Iguaçu, que está liberado, né? É isso. Para mim, basicamente, é isso. Porque se está tão fácil assim, se é tão tranquilo assim, se o Estado que manda... Para que essa burocracia toda? Por quê? Por que não há uma resposta? Por que um ar de impedimento, de criar uma dificuldade, de fazer uma catimba ali? Para que isso? O Maracanã, se eu não me engano... Não entendi. Se eu estiver equivocado, me desculpe, mas eu acho que não estou. Teve reformas com dinheiro público para o Pan-Americano, para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. As pessoas pagaram, inclusive. Inclusive destruíram um pedaço do estádio. Um bilhão. Destruíram um pedaço do estádio ali, coisas importantes, históricas, né? Mudaram a configuração do estádio, que perdeu bastante a sua questão mais popular, geral do Maracanã. Para quem frequentou o Eu fui muito Maracanã, não é mais... Não, então, não é a mesma coisa, mas obviamente é um grande estádio. O estádio é lindo, o estádio que é um dos principais palcos. É um templo do futebol mundial. É um templo do futebol mundial. Exatamente isso. É a primeira vez que eu fui lá. E a partir do momento que o contribuinte, quem pagou imposto, pagou indiretamente isso, o estádio não pode ser propriedade de nenhum clube, a não ser que isso seja uma coisa definida. Vamos vender. Vamos vender o Maracanã. E vamos vender o Maracanã. Nesse momento o clube administra. O Pacaembu foi privatizado. Por outro lado, tem uma coisa muito complicada, né, que o Fã do Esporte falou. E eu acho que isso não é o suficiente para tirar o jogo, porque essa não é questão só do Maracanã. Não dá para você ter 3 clubes, 4 clubes, cuidando de um estádio só, jogando num estádio só no futebol brasileiro. Aí a gente concorda. É porque verdade, quando o Esporte falou isso, tem razão. Não é fácil, pesado. Não. Tem razão. E o gramado vai ser destruído. Sim. E você precisa jogar futebol em bons gramados. Por isso eu acho que é muito bom para o Flamengo construir o seu estádio, né? Ele vai ter a sua casa, o que mais tem condições, que pertence ao flamenguista, né? O Flamengo tem muito dinheiro, né? O Flamengo vai poder cuidar do seu gramado, vai ter o seu espaço, porque o Maracanã
No futebol, onde o gramado em boa condição é importante, antigamente era, mas era menos do que hoje, porque os jogadores estavam mais acostumados, era um outro jogo, um jogo menos rápido, né? Um jogo mais lento em todos os aspectos, porém um jogo mais técnico. No Flamengo hoje isso é muito mais importante, né? Isso que você está querendo dizer. Pro estilo de jogo do Flamengo. E o Maracanã não suporta, o gramado do Maracanã, nenhum gramado no mundo suporta. Três times, Três é times verdade. jogando um Agora jogo. vai ficar parado para a data FIFA quase 2 semanas, né? Como ficou parado para a final da Libertadores, né? Então. Assim, é um dilema, tá? Agora, nesse momento, como a prioridade é quem pagou as reformas do estádio, o dinheiro público, eu acho que qualquer time que pleitear para jogar no Maracanã, qualquer time carioca, ele tem que jogar no Maracanã. E é uma semifinal do Campeonato Estadual. Não é qualquer jogo. E aí até defendendo o Nova Iguaçu do Rodrigo Bueno. Obrigado. Imagine E vai para invadir o o Maracanã com quantos torcedores? Eu Onda laranja tô aí. prevendo de Nova Iguaçu, sei lá, 5 mil torcedores 5 de mil? laranja e tal. Bastante Inclusive, eu gente. tô Foi forte, hein? Foi eu tô forte. de folga no Bastante gente. domingo, vou ver se eu engrosso. Mas a questão é que torcida o laranja. William trouxe pra gente, o mandante é o Nova Iguaçu. sei. Imagine a diferença de renda de um Raulino de Oliveira, tudo bem, pode até ficar cheio o estádio. Mas é diferente, completamente Para um diferente. Maracanã, onde o Vasco vai ser mandante, todos os ingressos vendidos para a torcida do Vasco não vão ser de sócios. Então a renda é maior, não vai ter meia. E é uma Então a renda tradição para o carioca Nova Iguaçu faz muita decisões no diferença. Maracanã. Exato. Eu acho, por exemplo, aqui em São isso. Paulo... Você trouxe no começo do programa, William. Se não dá pra jogar no Maracanã, não dá pra fazer uma semifinal do Carioca, no estádio que é a cara da cidade, do estado. Aqui em pra São que ter Paulo, estadual? eu acho, eu respeito muito a cultura dos locais. Por mais que aqui em São Paulo, várias vezes a Federação Paulista, que tinha o mando dos jogos, tenha tirado de times do interior a possibilidade de decidirem finais dentro de suas casas, e os jogos tenham vindo para o Morumbi. Sim. Muitas vezes, quando o Morumbi era um estádio, não era de todos, mas todos jogavam ali, todos mandavam o jogo. Você que tem boa memória, acho que a última final de interior de Campeonato Paulista foi Bragantino e Novo Horizontino? Não, a gente Só teve, equipes do a gente interior? teve, Só a equipes gente do teve interior. São Caetano e Paulista. São Caetano não é Ituano e interior, né? Santos, ABC. Ituano e Santos, quando o Ituano... Não, que eu falo. Aí não é final de Santos interior, é é Pacaembu. litoral. não, só Eu de falo interior. só clubes. Pacaembu. Foi, né? Foi, que eu me lembro, foi. Eu posso estar enganado. Aqui em São Paulo, quando você tira do interior uma final, você está ferindo a cultura do estado, Do próprio campeonato estadual. Sim. No Rio de Janeiro, as decisões são no Maracanã. Essa é a história do futebol. Né? conceitos diferentes, né? Então, São conceitos completamente diferentes. Né? Concordo. São jeitos diferentes do campeonato ter crescido. E vale lembrar que os estaduais hoje são pequenos, mas eles são a base da construção do melhor futebol do mundo. Que se você fosse para traçar, ó, acabou o futebol hoje, o mundo vai avaliar qual é o melhor futebol de todos os tempos. Vai ser o brasileiro. Sim. Não pelo que ele joga hoje. O que joga hoje, os jogadores de fora estão entre os melhores. Mas a história do futebol brasileiro, acabou na Inglaterra. A Inglaterra está acima do Brasil? Não. A Alemanha? Não. A Itália, pegando os principais campeonatos? Não. A Argentina, não. Futebol brasileiro, se o futebol acabasse hoje, ia ser tratado como o maior futebol do mundo. E a construção desse melhor futebol do mundo, futebol do Garrincha, do Pelé, depois dos anos 70, 80, foi baseada nos campeonatos estaduais. Foi mudando quando o transporte ficou mais fácil, a comunicação chegou em outros lugares, essa coisa. E aí o mundo foi ficando mais globalizado e o Brasil foi ficando um país mais acessível a todos. E isso mudou. Isso mudou a configuração dos estaduais. Então, essa cultura dos estaduais, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. Os jogos decisivos do Rio de Janeiro têm que ser no Maracanã. O dia que o Flamengo tiver o seu estádio, o dia que o Vasco fizer a sua reforma, né? No seu estádio, o que ele pretende fazer e tudo mais, isso vai mudar, mas por enquanto as decisões do Campeonato Carioca, semifinais, finais, Adorei tem que ser esse no Maracanã. discurso vindo do Birner, que muita gente reputa ele na história da taça de gelo contra os estaduais. a culpa não é o minha. respeito pela cultura. Pelo amor de Deus. Parabéns, cara. Muito Mais obrigado. uma vez Muito reverencial, obrigado. diferenciado. Essa a Birner. gente vai para um break e voltamos. Vitor, já. Galera, eu concordo também, né? É inadmissível isso, né? Você ter uma semifinal e sem outro estádio não ser no Maracanã. Entendeu? Uma coisa, é claro, tem que ser alinhado entre as 4 equipes do Rio de Janeiro, as 4 grandes. Não tem condições de ter 2 jogos no mesmo dia ou no dia seguinte, o gramado fica muito ruim. Deveria ter alguma coisa aí para poder acertar esse gramado. Entendeu? Isso tem que acontecer. E o certo é cada clube ter seu estádio. Essa é a verdade. O Flamengo está mais do que na hora de fazer seu estádio. O Vasco vai demorar um pouquinho, mas o Vasco vai fazer reforma em São Januário. O Vasco vai ter um estádio muito mais amplo, muito mais moderno e vai acabar um pouco desse problema.
Infelizmente, o futuro do Maracanã, ninguém sabe ainda. Se o Flamengo construir um estádio, o Fluminense vai... Só o Fluminense, praticamente, que o Botafogo tem um Engenhão. Né? Tem muitos e muitos anos ainda, né, no Engenhão. Se o Fluminense pegar o Maracanã sozinho, vai começar a ter muito prejuízo, porque não vai colocar carga máxima de torcedores todos os jogos, porque o Maracanã é um estádio caro. Custa caro o Maracanã. Entendeu? Então é muito difícil você ter lucro. Entendeu? Até o Flamengo. Não é tão fácil assim. O Flamengo bota muitos torcedores, beleza. Mas não é todo jogo que vai sair lotando tudo. Então a situação é um pouco complicada, né? Do caso Maracanã, porque o Vasco, o Botafogo não tem tido assim tantos lucros. O Vasco teve torcida maior do que até do Fla-Flu no último jogo. O torcedor do Vasco tá comparecendo, tá apoiando. Entendeu? E eu acredito que esse jogo contra o Nova Iguaçu pode apostar que não vai ter espaço para ninguém. Vai lotar o Maracanã. Isso daí é certeza. Certeza. E uma coisa eu digo, tem que ter um acordo aí, porque não pode um clube não poder jogar uma semifinal. Pô, não faz sentido. Ah, beleza, eu entendo. Flamengo e o Fluminense administram o Maracanã. Ok, se o Flamengo e o Fluminense tem jogo marcado 4 horas, o Vasco não pode jogar naquele horário. Obviamente que não tem como. Mas o jogo não é no mesmo horário, não é no mesmo dia, então tem que jogar. O certo é arrumar um jeito pro gramado do Maracanã. Essa é a verdade, porque esse gramado não aguenta. Dá pra ver nos vídeos que o gramado do Maracanã tá bem castigado. E assim, e tá corretíssimo de liberar o estádio aí pro Vasco e o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é o mandante do jogo, merecem jogar, né? Fazer uma semifinal no Maracanã. Pô, todo respeito ao Raulino de Oliveira, né? O estádio do Volta Redonda aí, do Voltaço, mas assim, não dá, galera. Não dá pra fazer uma semifinal de Campeonato Carioca, pô, menos de 50 mil torcedores. Não dá. Não dá. Então, assim, tem que ser resolvido essas situações. Eu acredito que o Vasco futuramente vai estar com seu estádio aí e não vai ter esse problema. Vai ter muito mais lucro, porque vai estar jogando em casa. Flamengo, ninguém sabe ainda se vai construir estádio ou não. Futuramente acredito que sim, tem que ter um estádio, né? Tá na hora já é uma vergonha. Um clube do tamanho do Flamengo conquistou tantas coisas não ter estádio. Vergonha. Fluminense também tem que pensar também nisso, que o Fluminense também, se olhar, também não tem estádio. O Fluminense vai jogar onde? É Maracanã. Maracanã não é do Flamengo, não é do Fluminense. Então as duas equipes aí precisam pensar um pouquinho e ter uma casa para poder mandar seus jogos, né? Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre o Vasco jogar no Maracanã contra a equipe do Nova Iguaçu.